Olá, olá a todos, bem-vindos a esta lua cheia de Aquário. Ela acontece aqui a hora de Lisboa, portanto, Portugal Continental, dia 1 de agosto, às 19h31. É uma lua bem potente. Então, vamos começar aqui por identificar já os aspectos mais presentes. Quando eu digo que ela é bem potente, de facto, ela traz aqui muitos aspectos dinâmicos e, portanto, podem trazer algum tipo de desafio. Então, nós temos o Sol no signo de Leão, a 9 graus, temos a Lua no signo de Aquário, a 9 graus também, portanto, opostos. Tanto o Sol quanto a Lua estão a fazer uma quadratura a Júpiter em Touro. Portanto, aqui já temos o primeiro aspecto desta lunação, desta parte desta lunação, o primeiro aspecto dinâmico, esta cruz em T. Depois temos os nodos que já mudaram de eixo, portanto, para o eixo de Carneiro-Balança, que estão a 28 graus neste momento, destes dois signos, em quadratura exata, portanto, também a 28 graus com Plutão, em Capricórnio. E temos também a oposição de Mercúrio, que está em Virgem, a Saturno, também uma oposição exata a 5 graus. E claro, temos a Vênus retrógrada. Então, a Vênus vai estar no seu movimento retrógrado até aos primeiros dias de setembro, se não estou em erro. Ela vai fazer o movimento retrógrado até ao grau 12 ou 11 de Leão, já não estou certa. E, portanto, depois ela só vai sair só vai fazer todo o movimento contrário já perto de outubro, do início de outubro. Então, portanto, ela vai terminar o seu período de sombra, né, de passagem novamente por todos os graus, desde o grau 11 ou 12 até ao final de Leão, no início de outubro. Então, estes são assim os temas mais presentes e depois então temos aqui dois aspectos mais harmoniosos que podem, claro, ajudar bastante. Ainda assim, um deles é com a Vênus, que está retrógrada, portanto, não será assim talvez tão sentido como poderia ser se não estivesse retrógrada, e que é um aspecto aos nodos também, neste caso ao nodo norte, um trígono entre a Vênus e o nodo norte, que está em Carneiro. O outro aspecto, esse sim, de facto, bastante harmonioso, até porque também é um aspecto exato, é um trígono entre Marte e Júpiter, Marte que está em Virgem, Júpiter que está em Touro. E aqui sim temos o aspecto mais positivo desta lunação. Mas então, começando por cada um destes aspectos que são de facto bastantes, trazem uma intensidade muito, muito grande, e vou começar precisamente pelos nodos lunares. Eles já fizeram a transição então de eixo, tivemos aqui 1 ano e meio, 2 anos dos nodos lunares no eixo Touro-Escorpião, e neste momento já então fizeram essa transição, apesar de nós ainda virmos a ter um eclipse no eixo de Touro-Escorpião em outubro. Ainda assim já temos os nodos de facto no eixo de Carneiro-Balança. E neste momento então temos essa quadratura com Plutão. Então, começando pelos nodos, é claro que este é o eixo associado à identidade, não é? Portanto, Carneiro é aquele que fala de quem sou, quem sou eu agora que cheguei a este plano, esta terceira dimensão, quem é que eu sou, o que é que eu preciso para sobreviver e como é que eu posso ser autónomo, e também como é que eu me apresento ao mundo e como é que eu gosto de ser caracterizado ou descrevido, ou descrito, perdão, por quem me observa, assim, num primeiro contacto. Então, estes são os temas, assim, do ponto de vista físico, o aspecto físico da pessoa, e a primeira impressão que se tem da pessoa tem muito que ver com Carneiro, não é? Com esta percepção que eu tenho de mim próprio e, portanto, que os outros também, e que projeto para os outros também. E claro, do outro lado temos Balança, que
no fundo, representa este espelho, não é? Então, quem é que eu sou quando eu estou a dois numa relação com uma outra pessoa, seja uma relação de negócio, seja uma relação íntima? Que notícias é que eu recebo de mim por estar nesta relação, não é? Porque há sempre ângulos mortos, há coisas que eu não me apercebo, a não ser que alguém me mostre. Então este é de facto aqui um eixo que nos pede algum equilíbrio, que nos vem pedir algum equilíbrio entre estes dois polos, não é? Opostos. Portanto, não é só estar no carneiro em que, no fundo, eu estou consciente das minhas necessidades e daquilo que eu preciso para me sentir autónoma, independente, para sentir essa força vital física e, portanto, eu sigo com todos os impulsos que eu sinto, eu respondo, eu reajo a eles, independentemente daquilo que vá trazer para as pessoas que estão à minha volta ou para as minhas relações. E também não ficar no polo oposto de balança, em que eu estou muito mais atenta ao que o outro quer, ao que o outro precisa, e me esqueço das minhas próprias necessidades ou anulo totalmente as minhas necessidades apenas por algum receio de algum tipo de conflito ou por uma suposta paz que, na verdade, acaba por não ser justa. Precisamente aqui uma palavra muito associada a balança, não é? Portanto, não é equilibrada. Então, este é precisamente um eixo que nos pede equilíbrio. Equilíbrio entre as minhas necessidades, a minha necessidade de autonomia, a minha necessidade de força vital, de ceder aos meus impulsos, mas também a compreensão de qual é o impacto que isso tem no outro e como é que eu posso construir um caminho a dois sem me negligenciar e sem me anular no processo. Não é? Portanto, como é que eu posso manter a minha identidade e ainda assim a caminhar em duas pessoas com identidades distintas, mas na mesma direção ou no mesmo caminho. Então este é um eixo que nos vai trazer aqui este trabalho neste próximo ano e meio, talvez um pouco mais, e que neste momento está a ser então ativado por esta quadratura a Plutão, de forma exata, e Plutão nós sabemos que traz assim traz mensagens profundas, não é? Traz mensagens que por vezes podem ser difíceis de observar, mas que são necessárias, não é? Portanto, neste caso, tendo aqui este eixo a ser ativado de Carneiro Balança, que nos traz muito, talvez, a memória, todos os padrões relativamente a relações a dois, não é? Do nosso passado, sejam relações que nós tínhamos tido, sejam relações que nós observamos dos nossos familiares, das pessoas com quem crescemos, e que de alguma forma assimilamos algum tipo enfim, de crença, de padrão, ou mesmo apenas algum tipo de julgamento sobre, e por algum motivo adotamos esse tipo de comportamento e, portanto, podemos trazer algum tipo no fundo, de perpetuar esse tipo de relacionamentos, ou, pelo contrário, trazer algum ressentimento bastante marcado, não é? E, portanto, no fundo, aprisionando-nos em algum tipo de situação que não é benéfica, que não é que não permite a evolução, não é? Então aqui sim, tudo aquilo que seja relacionado com este tipo de temas pode ser trazido à tona aqui. E claro, quanto mais nós soubermos o nosso mapa natal, onde é que os signos de Carneiro, Balança, Capricórnio se encontram, principalmente os últimos graus destes signos, nós possivelmente conseguimos ter aqui alguma ideia de que tipo de temas é que são ativados quando existe a passagem destes nodos nestes eixos. Sabendo que aqui, tendo esta força de Plutão, esta força plutónica aqui que pode ser um pouco explosiva, ou vulcânica, melhor dizendo, porque vem lá mesmo de dentro, pode trazer aqui temas que de facto possam ser difíceis, mas que são trazidos para promover algum tipo de libertação.
neste caso, libertação de mim, que, para quem esses temas são trazidos, face a esses padrões, a esses condicionamentos ou a esses ressentimentos ou traumas que me deixam de alguma forma aprisionada. Portanto, libertar-me de qualquer aprisionamento que eu sinta ou de emoções que possam ser, que possam trazer essa sensação de aprisionamento. E portanto aqui já conseguimos ver que é de facto uma lua cheia que é bastante intensa, porque temos aqui bastantes aspectos exatos. Depois então este aspecto aqui entre a lua e o sol e Júpiter. Então esta cruz em T, por si, já falei aqui várias vezes sobre as cruzes em T, elas trazem tendencialmente esta sensação de desequilíbrio e de alguma falta de alguma coisa. E no fundo, nós temos que recordar aqui que temos o Sol em Leão, com esta Vênus retrógrada também no signo de Leão. Leão, ele fala por si, fala sobre a genuinidade, fala sobre a autenticidade, a paixão pela vida, a alegria de viver, esta capacidade de criar, não é? De ser criativo e de ver a vida pelo lado positivo. Então traz esta necessidade de estar em contacto, de viver o que a vida nos traz de melhor, né? No fundo, tudo aquilo que nos faz apaixonar, seja por pessoas, seja por atividades, seja por momentos, traz-nos essa paixão acesa, né? Então, claro que tendo aqui esta Vênus em movimento retrógrado, e sobretudo a Vênus que fala de todos os temas associados à balança, lá está, ela é regente de balança, portanto todos os temas associados a relações, parcerias sobretudo, mas também aqui a nossa sensação de valorização própria e que, portanto, depois se traduz também na forma como eu lido com o dinheiro, portanto, com as minhas finanças. Tudo o que tem que ver com estes tópicos associados a consumo, associados a situação financeira, também estarão aqui a ser revistos, bem como as relações. Precisam de ter este reality check, no fundo, esta chamada à realidade sobre o quanto é que eu de facto sou autêntico enfim, e de que forma é que estas áreas estão a permitir que eu seja autêntica, que eu seja genuína, que eu traga o melhor de mim também ao mundo. E de que forma é que isso está no meu poder de ser alterado, não é? Portanto, estamos sempre aqui a falar desta perspectiva, não do que é que está a acontecer à minha volta e que não me permite, mas de que forma é que há algo em mim, na forma como eu vejo o mundo, na forma como eu vejo a mim própria, na forma como eu vejo as situações da minha vida que não me permitem fazer de forma diferente. Ou em que eu me sinto limitada. Então, como é que eu posso dar a volta a isso? E neste caso é como é que eu sou, como é que eu me permito ser, de facto, genuíno e ir de encontro ao meu coração, sem que isso vá de encontro a ninguém. Mas que traga benefício a todos, não é? Mas, portanto, esta Vênus, estando aqui retrógrada, vai fazer este momento de reflexão. E, portanto, pode também pedir aqui por maior criatividade na observação destes temas. Ou quanto mais nós conseguirmos trazer esta capacidade criativa, um pouco, se calhar, assim, à semelhança da criança, não é? Portanto, trazendo aqui o lado da capacidade criativa das crianças, não é? De olhar para os temas e de encontrar soluções completamente distintas. Então talvez isso também nos possa ajudar. Mas falava deste sol em Leão, desta vontade de sentir todo o brilho da vida e toda a paixão deste verão aqui no Hemisfério Norte. E depois então desta oposição à Lua, que está no signo de Aquário, portanto, Aquário que nos fala de liberdade e que nos fala de comunidade, trazendo aqui esta necessidade de pertença, de me sentir pertencente a uma determinada comunidade. E não é por acaso este eixo, não é? Ele fala precisamente também da minha necessidade de
de ser visto, de ser apreciado nos meus dons, na minha criatividade, nas coisas que me trazem paixão ou que acendem a minha paixão. Portanto, isso enquanto indivíduo, mas também fala desta necessidade então de servir a comunidade, de trazer todos esses dons ao mundo para que eu possa também partilhar todo esse brilho e toda essa paixão e todo esse entusiasmo com quem está à minha volta, não é? Portanto, aí servir a partir de um ponto em que eu sirvo não só sirvo a mim, mas sobretudo eu sirvo a comunidade a partir de um ponto, eu sirvo a comunidade a partir do melhor de mim. Então, e aí sim encontrar esta tribo que sim, que valoriza, que recebe tudo aquilo que eu tenho para dar com gratidão, mas também a quem eu consigo trazer essa inspiração para poder elevar e a quem eu próprio reconheço todo esse brilho também e todo esse talento, não é? Portanto, haver aqui este sentido muito mais comunitário, em que eu sirvo com o melhor de mim e todos os outros também servem com o melhor de si. E existe esse reconhecimento mútuo e essa liberdade para cada um aportar de forma diferente. Mas, de facto, havendo aqui esta oposição, e que é uma lua cheia, estando na enquadratura este Júpiter aqui em Touro, Júpiter que amplia, pode estar a haver aqui a exacerbação de algum ponto menos positivo destes dois signos, destes posicionamentos. Portanto, Sol em Leão pode ter a necessidade de ser aplaudido, de ser apreciado e, portanto, colocar-se ter a necessidade de se colocar no pedestal ou no centro das atenções para estar em constante recepção desse tipo de validação. E, portanto, enfim, trazendo um pouco do narcisismo ao de cima, ou pelo oposto, havendo aqui uma total anulação daquilo que de facto me preenche e me dá vida e daquilo que são de facto os meus talentos, para eu simplesmente servir com aquilo que a comunidade precisa de mim, mesmo que isso me drene, mesmo que isso me retire saúde, me retire a identidade, não é? Mesmo que isso me faça perder de mim e eu deixe de saber exatamente o que é que eu gosto e o que é que me dá prazer e o que é que me apaixona, não é? O que é que me faz continuar a querer estar vivo. Então pode haver aqui este mix de algo que não é saudável, nem por um lado nem por outro. E talvez a forma como isso se manifeste, então, seja o corpo, não é? Nós temos aqui, embora estejamos a falar de uma alunação de Aquário, portanto, com o Sol em Leão, em que os elementos são fogo e ar, temos aqui uma predominância do elemento de terra nesta lua cheia. E, precisamente, o nosso corpo é aquele que vai manifestar, então, todos os desequilíbrios. Então, talvez o nosso corpo esteja a manifestar aqui alguma coisa que está a ser feita de forma exagerada e para nosso prejuízo e para prejuízo da comunidade à nossa volta ou do meio ambiente à nossa volta. Mas, de facto, vamos ter que sentir isso na pele, vamos ter que sentir isso no corpo, não é? Nos nossos 5 sentidos vão ter que ser impactados para que nós, talvez, tenhamos maior consciência disso, não é? Só quando a coisa vem ao corpo é que nós tendencialmente prestamos atenção. Então aqui podemos tentar perceber se o nosso corpo já está a manifestar algum tipo de sintoma físico mais ou menos grave. Então o que é que nós temos estado a fazer de forma exagerada e para quê? Qual é que é o objetivo que nós temos com isso, não é? E de onde é que... E depois, enfim, o signo oposto a Touro, e completando aqui esta cruz em T, fazendo a cruz cósmica, então iríamos ao signo de Escorpião, perceber, mergulhar um pouco mais profundamente e perceber de onde é que isto vem, de onde é que vem esta necessidade de
ou de extrema validação de leão e enfim, deste narcisismo, ou pelo contrário, de eu tentar anular-me apenas em prol do serviço à comunidade e nesta ânsia de pertencer a algo, mesmo que me retire completamente a minha identidade. Então, traz aqui esta necessidade de perceber o que é que está por trás e, portanto, qual é o objetivo quando eu faço esse tipo de coisas e porque é que eu me mantenho nessa situação de exagero em qualquer padrão que seja, que estejamos a falar. E, no fundo, aqui, trazendo os signos de terra, então como é que eu posso mudar de forma concreta, sólida, pragmática? O que é que eu preciso de fazer e de que forma é que eu me posso responsabilizar por fazer alguma coisa diferente? E, de facto, aqui os temas associados aos signos de terra trazem esse convite, não é? No fundo, quase de esta chamada à realidade, é preciso ver, é preciso sentir no corpo, na carne, para poder então fazer alguma coisa diferente. E esses passos também têm que ser diferentes. E aqui então colamos com esta oposição aqui de Mercúrio, de Mercúrio a Saturno. Mercúrio que está no seu domicílio, né? Está na sua casa de Virgem. Este Mercúrio em Virgem, ele traz um lado muito, muito pragmático, que nos pode ajudar aqui bastante a trazer algum discernimento, alguma capacidade de análise mais pragmática mesmo, não é? Mais prática, a olhar para aquilo que, como a Virgem faz tão bem, o que é que serve e o que é que não serve. E trazer-nos aqui algum discernimento nesta análise. Agora, nós temos aqui esta oposição com Saturno. Então, uma oposição, enfim, só por si o Mercúrio em Virgem pode trazer também o lado sombra desta Virgem, que é extremamente perfeccionista, extremamente focada no erro, focada na crítica, focada naquilo que não está bem. Então, este Saturno pode de facto exacerbar essa tendência para olhar para aquilo que não está a funcionar. E aqui, enfim, o nosso trabalho, se quisermos, ou a nossa atenção deve estar focada em olhar para aquilo que já funciona e simplesmente fazer a mudança para aquilo que não funciona. Trazendo aqui também o lado de Peixe, não é? Onde está Saturno, que é o lado do perdão e o lado da compaixão, não é? Da autocompaixão. No fundo, trazer aqui alguma flexibilidade, mas sem que seja uma flexibilidade, mas sem que esta flexibilidade afete o comprometimento em, de facto, fazer essa mudança ou em trazer ou em manter esses rituais que, de facto, me são benéficos, não é? É trazer, sim, alguma compaixão e algum perdão para quando, enfim, não sou capaz de dar um passo, ainda assim mantendo o comprometimento de dar esse passo no dia seguinte e de manter esse passo nos dias que se seguem. Então, trazer aqui este lado, por um lado pragmático, mas também compassivo e também do perdão, para enfrentar todos estes temas que estarão a ser sentidos na pele, não é? Que estarão a ser sentidos na carne. E, de facto, então, depois terminamos aqui com este trígono, que eu acho que, sim, pode, de facto, trazer aqui algum otimismo. É este aspecto de força, não é? Temos dois planetas associados a signos de fogo, portanto, Marte e Júpiter, muito associados à coragem, muito associados à ousadia até, à conquista, a esta capacidade de nos movermos, esta força física vital, não é? Então, isto em signos de terra, portanto, que nos traz, por um lado, sobretudo aqui este Júpiter em Touros, a noção de que as coisas têm que acontecer de forma lenta, perdão, e, portanto, nenhuma mudança se faz de um dia para o outro, na totalidade. Então, é encontrar passos pequenos
e que vão adicionando a esse meu caminho, não é? Portanto, são pequenas mudanças, pequenos passos que, acumulando, então fazem de facto uma mudança gigante. E trazendo esta consistência, trazendo esta resiliência, que é muito a palavra associada aqui a estes planetas em signos de terra, é esta resiliência, então muito mais facilmente eu conseguirei ver resultados mais à frente. E no fundo é disso que se trata, não é? Fazer esta mudança de forma consistente, no fundo trazendo esta libertação que estes nodos também nos estão a pedir aqui em quadratura com Plutão. E que, sobretudo, tudo isto venha servir à alma de cada um de nós, o coração, a paixão, o amor de cada um de nós, e eleve tudo isso, não é? Portanto, para que cada um de nós se possa elevar mutuamente e sermos todos mais livres, mas também mais comprometidos com o impacto que individualmente temos na vida de todos. E fecho aqui, trazendo também esta mensagem desta compaixão, desta autocompaixão com cada um de nós, que vai ser muito, muito necessária nestas próximas 2 semanas. E sim, e apenas um pedido para tomarem bem conta de vocês e cuidarem não só do vosso corpo físico, mas também da vossa saúde mental, que é, como nós sabemos, cada vez mais óbvio o impacto que tem também na saúde física. Um abraço e espero-vos cá, então, na Lua Nova de Leão. Até breve.